começou, boa tarde pra você, porque começou Bendita Hora. Atenção, essa cornetinha anuncia para o Brasil inteiro que começou o melhor programa da tarde. Não existe programa tão bom como esse. Sabe por quê? Sabe por quê, doutora Carolina? Sabe por quê? Pra mim, nesse programa tem dois critérios que a gente leva muito a sério. Não deixamos ninguém... Tem que preencher os dois. Primeiro, tem que ser inteligente para esse programa. Não vem gente burra nesse programa. E o segundo é que só vem nesse programa quem for bonito. Não vem gente feia nesse programa, já falei. Tem gente que fala assim, deixa eu vir pro programa. Não dá. Você é muito feio, então, olha, acho que eu passei raspando. Não, delegado, não, tá muito, olha, o senhor tá representando muito bem. Por falar nisso, quem tá com a gente aqui, o delegado Mesquita, muito obrigado, delegado Mesquita. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito bom. Eu que agradeço. Não, olha, interessante. Uma alegria estar aqui. Olha, o delegado jovem, se você for o presidente mais jovem da Associação dos Delegados. Dos Delegados, fui. Olha, interessante. Represento os delegados de polícia aqui no estado. Olha que beleza. Sou delegado há quase 20 anos já. Nossa senhora, nasceu delegado. Bondade sua, mas... Olha que beleza. E hoje sou vereador em Guarulhos, né? A gente está nessa missão. Vereador em Guarulhos. Isso, que vereador. Beleza. É muito bom. Procurando cumprir a missão da melhor maneira. Você é de Guarulhos, então? Sou nascido, criado, tudo guarulhense, raiz. Guarulhos, isso aí, que beleza. Obrigado, viu, doutor? Eu agradeço, uma alegria. Obrigado pelo convite. Doutora Alique Vargas, muito obrigado. Ginecologista, obstetra, muito obrigado, viu? Obrigada por me aceitar, né? Como inteligente e bonita. Ótimo. Pelo amor de Deus, olha aqui, tá vendo? Viu? Olha aí. E a doutora Carolina Mazon, muito obrigado. Ortodontista, arquiteta do sorriso. É isso mesmo. Obrigado, doutor. Obrigada a você, Paulo. Muito obrigado, viu? Seja bem-vindo. E o Lucas Oliveira, obrigado, Lucas. Lucas é contador, tem uma pena de contador, principalmente agora, nesse tempo. Esse processo agora vai ser bem Como complicado. que você teve tempo de vir aqui, porque todo mundo mandando agora a declaração, porque vai terminar agora, Bota celular no modo avião. Vai acontecer aqui agora, só o celular no modo avião. Muito obrigado pelo convite, viu? Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Gente, vamos começar o programa, que tem muita conversa. Por quê? Tem tem um recado para vocês, importante aqui, para dar. A Missão Belém está nessa semana fazendo uma mega evangelização nas ruas do centro de São Paulo, né? Eles estão ali nas regiões do Brás, Baixada do Glicério, no centro histórico de São Paulo. Pois com esse frio que está chegando, e tem mais frio, as pessoas em situação de rua estão sofrendo ainda mais. Então a Missão Belém, que faz esse trabalho maravilhoso, que acolhe, né? Acolhe milhares e milhares de pessoas para um recomeço na sua vida. A Missão Belém, ela quer acolher, tem uma meta, 600 pessoas, já foram acolhidas 200, que já foram resgatadas da rua nesse frio, e a gente quer muito a sua ajuda como? A Missão Belém está precisando, né, de doações com roupa, não é dinheiro não, viu, gente? É roupa, agasalho, gorro, viu? Cobertor principalmente, tá certo? E meias que pode ser enviado para esse endereço, presta atenção. Como a gente está falando para o Brasil inteiro, eu falo nesse momento especificamente para o pessoal de São Paulo aqui, mas é Praça da Sé, número 47, no projeto Vila Nova. Vida Nova. Deixa eu te falar uma coisa, quando você olha a Catedral da Sé de frente, assim, é um prédio do lado direito, é um prédio da Arquidiocese de São Paulo, que é destinado para acolher as pessoas, né, em situação de rua e para fazer uma triagem e depois levar para esse centro. Então, olha, a gente conta mesmo com a sua ajuda. Praça da Sé, número 47. Você pode, se você de repente não ir lá, manda entregar. Hoje pode mandar pegar... Que entregador, que entrega? iFood não entrega, não foi a entrega. Não. A Uber entrega, manda o Uber entregar, O Akita, porque agora é a Akita que está sendo mais chamada. Com o conceito de arquitetura do sorriso, como ele transforma a autoestima. Doutora Carolina, você vai explicar pra gente, né? Como que é esse conceito da arquitetura do sorriso? Padre, o que eu falo a gente não pode não humanizar os sorrisos. Eu acho que esse padrão que todo mundo
encontra e coloca nas pessoas, não combina. Eu acho que tem que ter linha áurea, linha do nariz. A gente precisa arquitetar dentes, já que a pessoa desgastou. Também não acho que a gente tem que comprar dente para quem tem. E sim, eu sou ortodontista há 25 anos e acho que uma prévia de ortodontia, Ortodontia hoje trata em dia, aqui. Ortodontia que alinha os dentes, Exatamente. aquela coisa? Porque Põe às aparelho, vezes o aquele negócio de aparelho. imediatismo, o que acontece com o imediatismo? A pessoa quer um sorriso bonito, branco, rápido. E aí acaba desgastando os dentes. Não sou Desgastar contra. o dente é desgastar para colocar as lentes. Isso. Lente não existe na evidência científica mundial esse termo lente de contato. Mas o Brasil usa isso como lente de contato. Lente de contato é um fragmento, exatamente, de 0 até 0,3. Divide 1 milímetro em 10 é 0,3. Ou seja, isso é lente de contato no dente. Mais que isso é faceta. Mas o modismo, né? Falar, olha, eu fiz lentes de contato. Não, lente de contato é para um dente muito bonito, branco, que só precisa de uma reanatomização na borda. Tá, bem muito quase fino. imperceptível. É bem Mais fininho. do que isso já é chamado de faceta. Faceta. Então esse termo é um termo abrasileirado que todo mundo tende a usar. E eu sempre vou no conservadorismo. Eu acho que sim, podemos fazer fragmentos cerâmicos, sim, mas a gente tem que ver onde é possível. O que é fragmento Quantos cerâmico? anos? É faceta. A faceta, tá. Ou laminado cerâmico, ou fragmento cerâmico é o nome correto de lente de contato. Tá. Mas aí, para se fazer isso, e mesmo, mas você disse que é mais conservadora. Por quê? Se você faz uma orto, se a pessoa tem já um sorriso muito alinhado, você não precisa desgastar tanto. Tá. Tem pessoas que têm dentes totalmente tortos, que são dentes desalinhados Aí ou precisa apinhados. alinhamento. Se você não alinhar, como é que eu arrumo um dente assim e deixo assim? Só com a broca. Só que aí eu falo que dente não é unha, não é cabelo, né? A Não gente nasce de novo, é verdade. Não E aí, nasce, a longo prazo, eu acho que na área da saúde a gente tem que pensar a longo prazo. E a odontologia acabou se tornando muito estética e não função. E aí bate no meu valor, né, padre? Porque a gente tem que pensar na função na verdade, em primeiro lugar. Isso é verdade. A questão da mastigação, a questão de... Ela primeiro a gente trata a funcionalidade. Exatamente. Né? A questão de oclusão, a questão de Exatamente. tudo isso, ela tem que funcionar bem. É melhor ter feio e funcionar bem do que ter bonito e não funcionar nada. Exatamente. Não adianta Na verdade, nada, a gente pode ter os dois. Pode ter os dois. Mas o tempo, claro que é um pouquinho maior quando a gente pensa numa orto, que é você alinhar, nivelar os dentes, e depois uma prótese, que é ou lente de contato, fragmento cerâmico e laminado cerâmico num futuro, ou até resina numa primeira etapa. Você pegar, por exemplo, um garoto de 20, 25 anos e desgastar, não sei, faria primeiro uma resina, porque uma resina pode virar uma faceta. É uma resina... Uma faceta não volta a ser uma resina. Então, olha, eu acho que na área da saúde a gente tem que pensar um pouco a longo prazo. Você sabe que quando eu já fiz, usei aparelho uma vez, porque eu tenho um espaço aqui nesse dente enorme, cabe um dedo aqui. Aí botei o aparelho, aquela coisa assim. Aí tirei o aparelho e tinha que usar contenção, né? Não usei contenção. Abriu, perdi todo esse trabalho. Aí o dono tinha falado, eu falei, nunca mais eu uso aparelho. Eu tinha que usar aparelho com um tubo de orabase, oscilou orabase o tempo todo. Porque eram brackets, né? Hoje a gente trabalha com alinhadores. Alinhadores, né? Então, aí eu não fiz, sabe o que eu fiz? A ideia que eu dei, eu achei que foi eu que dei a ideia, mas ele que sabia. Falei, pega esse dente meu aqui, alarga ele. Ele alargou esse dente meu, um dente alargado. E ele ficou pronto. Pronto, fechou. Deu certo aqui, ele alargou o dente, então ele não desgastou, ele aumentou o dente. Exatamente. Ele aumentou o dente e pronto. Aí aumenta com a resina, é isso que faz? Pode ser. Ele aumentou com a resina. Ninguém sabia, agora todo mundo... Já contou pra todo mundo, né, padre? Eu acho um Seu absurdo, segredo. Esse negócio de faceta, lente. Eu sou totalmente contra. Cadê, doutora? Delegado. Os meus dentes são totalmente meus. Exato. Paguei, né? Pagou, né? Pagou. Mas você fez faceta, Faceta, lente. Me falaram que era lente, né? Não era lente, era jogo mesmo da nuvem. Fica mais bonito de falar? Faceta. Seja lá o que for, né? Mas o seu dente tá bonito, o dente seu tá bonito. Tá bonito, vai lá, tá bonito. Mas eu não sou a favor. Eu sou a favor. Eu tenho muitos casos de laminados cerâmicos que ficam muito bonitos quando o dente é desgastado e tal. Eu só acho que a gente tem que humanizar
devolver Com certeza. função em primeiro lugar e Perfeito, mostrar é verdade. também para o paciente. Que às vezes os dentistas acabam indo para esse lado, direto, não, já né? Tem que faz. ser o último recurso. Entende? Eu sei, você não tem paciência, entende? Então você é um pouco tendencioso a falar que o caminho mais rápido é o melhor. Com certeza. Só isso que eu Verdade. discordo, E tem né? outra coisa também, você gostou? Então se gostou, pronto, né, mano? Mas eu acho que existem, ali, falando, né, existe um exagero. Tá. Eu não sei se todo mundo lembra, tem um episódio do Friends, que o Ross, que era um dos personagens, ele faz essa faceta, ele faz naquela essa preparação. época do Friends já tinha? Não, Nossa, era uma limpeza, não uma sei o limpeza, que. Não lembro. E aí ele vai numa balada que tem aquela luz negra. Isso. E fica tudo roxo, assim. Isso. Maravilhoso. Não, o pior, você não sabe o quê? Que restauração na luz negra não aparece. Não aparece. E aí, esse meu dente, esse meu dente meu também eu quebrei ele na piscina. Então ele, na luz negra, ainda bem que eu não vou embalada, né? Mas eu fico sem dente. Porque aí ele... Tá vendo? Porque ele não reflete. Ele fica sem dente aqui, ó. Eu fico sem dente nenhum. Então, vamos lá, deixa eu falar. Paulinho! Eu usei aparelho há Você 630 usou anos aparelho? atrás. Usei. Ó, pai Aquele- dentista Era também? dentista, meu pai foi dentista. né? E eu vou falar uma coisa, mas meu dentista, meu aparelho parecia um robô, porque era aqueles com os brackets, né, doutor? E era tudo Tinha prateado assim, aí tinha os negócios aqui, se apertava, não podia, só tomava sopa. E Não, é muito ruim. Aí de repente você come um negócio, quebrava o negócio, você tinha que ir lá Tinha que ir lá, escolar de novo. Olha, era uma tragédia grega. E quando machucava tudo a boca. Esse é o Zé que fazia. Aí sabe o que a gente Hoje fazia? o novo... Isso, 1832, quando criou-se a creatina. Quem tratou de dente dele? Tiradentes. Tiradentes, inclusive queria tirar meu dente, meu pai não deixou, porque meu pai era a favor de reconstruir o dente, não tirar o dente. Tiradentes. Agora, é uma realidade, viu? A nossa creatina foi criada exatamente quando eu usei aparelho, 1832. Ó, essa creatina aqui, a gente tá falando da melhor creatina que a gente pôde encontrar, que é a creatina da Francis Life. Não existe outra tão completa, e é por isso que a gente tem orgulho de falar aqui na Rede Vida. E o que é creatina. interessante, nós estamos com uma semana do festival, vamos dizer assim, da creatina para você comprar no melhor preço. Com 80% de desconto, você compra esta creatina, que essa aqui é comprovada cientificamente com o Ministério da Saúde, com a Anvisa, com tudo que você precisa para ter certificação de comprar a creatina verdadeira. E um gostinho de abacaxi, que é uma olha delícia, isso aqui, gente. meu Deus do céu. É muito boa, você não tem noção. Hoje lá embaixo eu servi para muito fora bom. do ar para as culinaristas que me pediram. E elas falaram, Paulinho, que Muito delícia de gostoso. creatina, que coisa boa. E às vezes você toma umas creatina por aí que tem um gosto horrível. Então já acerta aqui com a gente. Faça o modo assertivo. Compre creatina conosco. Isso Agora, mesmo. o que é interessante, mais importante, é você reconstruir a sua musculatura, gente. Presta atenção. A gente perde 2% de massa muscular todo ano a partir dos 30 anos de idade. Isso, É muita coisa, se padre. você for fazer a conta aí, com 30 muita anos coisa. é 60%. Então, o que você precisa? Você precisa repor essa perda. De que forma? Com a creatina. creatina. É a única forma de repor a musculatura. É a mais prática e rápida. Um scoopzinho desse por dia. Só que a nossa creatina, ela tem coenzima Q10 e colágeno tipo 2. É uma creatina diferenciada. Por quê? Porque, além de tudo, ela te deixa com as articulações fortes e protegidas, tirando dores nas pernas, juntas, articulações, às vezes dor na bacia, no quadril, Isso. na lombar, essa coisa toda. E também te dá energia nas suas atividades, porque a coenzima Q10 é energia pura. Além do que, é um potente antioxidante natural. E aqui tem as duas energias, a Exatamente. coenzima Q10 e O a colágeno colágeno tipo 2 2. e a E a creatina creatina. 3, na verdade, 3. Prêmio e monohidratado. Olha que então beleza. você tem tudo que você precisa. A doutora Renata de Nóbrega, ela fala pra gente por que a nossa creatina é diferenciada. Você já vai ligando que tem 80% de desconto. Você já deixou de sair porque estava com dores? Já desistiu de um passeio, de uma caminhada, de um momento bom porque seu corpo não colaborava? Não precisa mais ser assim. Esse é o combo 3 em 1 que vai mudar isso, porque só ele tem creatina, que auxilia no combate da perda e na aceleração da recuperação muscular, na cognição e função cerebral e também no aumento da força e resistência. Coenzima Q10, que ajuda a proteger o coração e aumentar a produção de energia nas células. E o colágeno tipo 2, que cuida das articulações e reduz as inflamações. É você novo de novo. Olha lá.
gente. Olha lá, você viu? É você novo, é você nova de novo, com essa creatina poderosa. Gente, presta Poderosa. atenção. Eu falo pra você, não é mais um merchandising, é uma prestação de serviço, é verdade. anunciando a você que você tem que tomar creatina, independente da sua idade, principalmente na melhor idade. Combinado assim? 0800 771 3800. Você compra a partir de 3 potes com 80% de desconto. 80%, Estamos no festival, ou seja, tem um preço diferenciado pra você essa semana. Então vale a pena, tô te avisando. Vale a pena. Você pode pagar, por exemplo, em 10 parcelas no cartão com frete grátis para todo o Brasil e tem várias formas de pagamento. Então corre pro telefone. 0800 771 3800. Obrigado. Viu? Volto já. Vamos lá. A conversa Dinheiro, correndo né? solta aqui. Aposto que estava melhor do que quando estava. Agora ficou todo mundo em silêncio. Todo mundo parou de falar. Estão tomando café? Estamos, Isso aceitamos mesmo. um café. Muito bem. Eu fico muito irritado quando alguém não aceita café. Sabe que tem gente que vem aqui e não aceita café? Olha que falta de educação. Os maiores problemas e desafios na segurança pública. Vamos falar com quem entende, o delegado Mesquita. Muito bem. 20 anos delegado, então você sabe Quase. muito. Quase. 19, mas vamos arredondar para 20. Então, maior desafio, maior problema, a gente vê a questão na segurança pública, a gente vê o quanto que vocês sofrem com tudo isso e também acaba a população sofrendo. Mas qual, como delegado, com esse tempo todo, o que você acha maior? Segurança pública, ela é de todas as áreas de política pública, todas são importantes. Mas eu falo que a segurança, ela é a base para todas as outras. Se a gente não tiver segurança, a gente não tem nada. A gente não tem como ter saúde se a gente não tiver um ambiente hospitalar com segurança para a pessoa, para a equipe atuar, para o povo ir. A gente não tem como ter uma educação de segurança, um ponto que eu trabalho muito, quando a gente tem violência no entorno, muitas vezes dentro das escolas. Então, a segurança ela é o pressuposto, né? E a insegurança no Brasil atinge a todas as classes, indistintamente. Algumas pessoas têm um pouco mais de condição, tem um carro blindado, um sistema de segurança, de monitoramento, mas mesmo assim vai chegar um momento em que ela vai sair daquela bolha e ela vai estar vulnerável. Então, a insegurança atinge a todos, né? E no Brasil, infelizmente, a gente vive um cenário de insegurança muito grande. Se você perguntar para qualquer brasileiro qual que é o seu maior medo, é o medo de ser assaltado, o medo de morrer durante o assalto, de ser vítima de determinado crime. As mulheres mulheres, a questão de feminicídios, violência doméstica. Então é uma realidade com a qual... morreram ano passado. 1.500 mulheres. Justamente. É uma realidade com a qual a gente não pode, não aceita conviver com isso. E a gente precisa de uma mudança de mentalidade da sociedade. Imprimir, de fato, no Brasil, uma política de tolerância zero contra o crime, independentemente de ideologia. Porque no final, quando o bandido está lá apontando a arma para a cabeça de alguém, não quer saber se é de direita, se é de esquerda, né? Então, a gente precisa fazer esse pacto, né? E a partir daí, ter leis que, de fato, protejam as vítimas e não os bandidos, como a gente tem, infelizmente, né, legislações aí nos últimos 30 anos, que se preocuparam com garantias e privilégios para os criminosos, deixaram as vítimas reféns da criminalidade. A gente tem que inverter essa situação e combater com coragem esse grande câncer, talvez falando aí do maior problema que eu vejo no Brasil hoje, é o crime organizado. É um problema muito grande porque ele vai corroendo a sociedade, ele vai se infiltrando. Esse é o estágio que a gente já está assistindo hoje, o crime organizado dentro das atividades econômicas formais, dentro das instituições públicas, dentro dos poderes. Então é muito preocupante quando a gente chega nesse ponto, a gente precisa reverter com urgência. Né? O crime organizado, ele corrói mesmo qualquer estrutura. O crime organizado, quando a gente falava da máfia, a máfia era o crime organizado na Itália. Sim. Na Itália, né? Depois essa máfia ela vai para Nova York. Nova York, depois ela chega um momento que ela encontra a tolerância zero. Exatamente, né? o do Giuliani. Né? O do Giuliani, né? E é interessante que agora a gente tem uma configuração mais ou menos parecida com o PCC, Comando Vermelho, a gente tem mais ou menos essa configuração né? E você falou uma coisa interessante, ela está em todos os setores, né? E principalmente na questão do setor financeiro, que a gente viu agora há pouco tempo na Berrini, né? PCC. Exatamente. Na Berrini, né? Na Berrini. Justamente. Então... Antigamente você falava assim, é uma organização criminosa, você pensava de uma forma. Hoje tem empresas separado por
no agro, em todas as Exatamente. áreas, efetivamente, elas são ativas hoje. Eles são organizados e estruturados Isso, hoje. Extremamente crime organizado estruturados. mesmo. Por isso que eu falo sempre, nós temos que nos unir. A sociedade, o povo de bem, quem trabalha, quem acredita nos valores corretos, a gente precisa se unir. Porque o outro lado está se unindo e está se organizando. O crime está organizado. Muito organizado. E é um problema que, de fato, uma hora ou outra ele vai atingir a todo mundo. Porque a arma que é apontada para o cidadão no roubo, num assalto, na saída de um banco, aquela arma, de alguma maneira, ela foi financiada pelas atividades do crime, tráfico de drogas, hoje tantas outras. Mas, de alguma maneira, essa violência que é praticada pelo crime organizado, ela vai atingir a todos nós da sociedade. Roubo de celular, né, que a gente pensa que é uma coisa do moleque ali, não é não, existe uma estrutura por trás disso grande, né, de roubo de celular, que o crime organizado é alimentando o crime organizado, né? Com certeza. Hoje, o celular, ele é um objeto de desejo do crime, não só pelo valor financeiro do celular, que em muitos casos é bastante alto. Isso. Mas porque o celular representa hoje, para a grande maioria das pessoas, toda a vida. A pessoa tem a vida ali, e isso na mão dos criminosos vale ouro. Então, ali ele consegue entrar nas suas contas, promover golpes, extorsões, ameaças contra pessoas faz da desbloquear ali, o desbloqueio ali. Justamente. Ele não quer o celular pelo celular, quer o maior celular desbloqueado. é o que está lá dentro. Né? O celular desbloqueado. Então, é um grande desafio que a gente precisa, todos nós, enquanto sociedade, nos unirmos para enfrentar. Eu, que sou da segurança pública, com mais razão, mas se a gente não tiver o apoio do povo de bem, a gente não vai vencer. Olha, vamos ver os cuidados com a hipertensão na gravidez. A doutora Ali, vamos lá. Normalmente, quando a mulher está grávida, não há um aumento normal da pressão arterial? Não, na verdade, assim, não. Então, isso é algo que não deveria... mito. Na verdade, a gravidez, ela deixa a sua pressão dentro da normalidade. Sei. E o que acontece é que uma grande parte da população, hoje a gente sabe que 5 a 8% das gestantes no mundo, elas vão ter algum aumento da pressão durante a gravidez. Nossa. A mais conhecida e a mais temida é a pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia, então. Isso. Essa que é grave, que pode levar a uma eclâmpsia. Isso, que a eclâmpsia é a emergência hipertensiva da gestação. É onde a gente tem que ter uma atitude resolutiva, ou seja, tem que nascer aquele bebê porque corre riscos maiores a mãe e o bebê. Então, mas a gente sabe que no Brasil, essa situação, ela chega a ter a 15%, a cometer a 15% da população. Meu Deus, mas é muito alto. Mas por que isso acontece? Porque mudança de hábito, mudança de... O que é? Tem, assim, hoje a gente vê um aumento, né, da maternidade tardia. Então, as gestações após 35 anos, elas têm maior chance de uma pressão alta. A gente também tem fatores de hábitos, né, da vida. Comida alimentação, processada. a gente sabe que o Brasil ele é muito grande, então a gente lida com diferentes públicos. Então, a alimentação saudável muitas vezes é difícil, né, na população geral do Brasil, que às vezes é feito de farinha, de embutidos, de sal. Isso. Então, e achando que está comendo, né? E achando que está comendo. E assim, o tempo, né, para a mulher praticar um exercício físico, o gerenciamento do sono, o estresse, tudo isso interfere, os pilares da saúde da mulher interferem na gestação. Doutora, uma pessoa que a hipertensão é uma doença. Isso. Uma pessoa que é hipertensa e que já faz tratamento, ela ficando grávida, ela tem que tomar um cuidado redobrado. Tem que tomar um cuidado redobrado, porque aumenta as chances dela ter a pré-eclâmpsia ou a eclâmpsia no final da gravidez. Né? A doença, a pressão alta na gravidez é uma doença da placenta. A placenta, o que acontece? Após 20 semanas, essa placenta ela vai se estruturar dentro do útero e esses vasos, por algum motivo, todos esses fatores de risco que a gente vê, que é a idade, comorbidade, diabetes, obesidade, idade materna, tudo, influencia nessa proliferação dos vasos da placenta. E aí aí ficam alguns vasos que eles são mais inflamatórios, né? Tem uma condição mais inflamatória, tem uma condição de restrição ali do fluxo. Então você acaba aumentando a pressão arterial como um todo. Como um todo. Aqui, a medicação para pressão alta
ela é dada na gravidez? Sim, é sim. dada? É o mesmo remédio que você Não toma? é o mesmo remédio. A gente sabe que algumas classes de medicações usadas para hipertensão fora da gravidez não são compatíveis com a gestação. Porque muitas delas passam pela placenta e podem atingir Então são outras medicações. São outras medicações. Tá. O que a gente deve sempre ficar atento, que é o diagnóstico precoce desse aumento pressórico, ele importa para prevenir os efeitos maléficos da pressão alta. Então, sempre que uma mulher, uma gestante, tiver em consulta no pré-natal ou já tem uma pressão alta, todo médico, essa paciente tem por direito que meça a sua pressão. Isso, é verdade. Isso a gente sabe que não acontece na maioria dos lugares. Qualquer consulta você vai mede pressão. Qualquer consulta, na verdade, tem que medir a pressão. Medir a pressão. Mas no pré-natal é uma o momento mais importante de monitorar essa pressão. E a pressão alta, a pressão na mulher grávida, ela segue o mesmo parâmetro das... Ou não? Porque a gente fala, nem hoje em dia... Hoje já mudou, eu não aguento eles mudarem. Hoje em dia nem mais o 12/8. Eu tô uma raiva de ter mudado o 12/8, porque assim, quando a gente você consegue, bem, eu né? tava bem, aí não, da noite pro dia... Agora não tá mais. Agora o senhor tem que buscar o 13. Não, agora é 11, pelo amor de Deus. A gente tem valores de alerta, né? Quando a sua pressão chega a 14,10, por exemplo, 140 por 100, a gente já tem ali um caso mais grave. Só que, por exemplo, uma gestante que passa a gravidez inteira com 9,6, 10 por 7, chega lá no final da gravidez, começa a ter um 12,8, você concorda que já teve um aumento na pressão? Aumentou. É um sinal de alerta. E mesmo não sendo muito, mesmo não sendo Eu já 12 por 8. vi eclâmpsia, eu já vi crise convulsiva hipertensiva com 12,8. Você tá brincando, porque ela tinha uma pressão Porque mais ela baixa. já tinha uma pressão mais baixa. Agora o padre vai ficar preocupado. Agora eu vou ficar preocupado, mas aí... Não, mas ainda não está gestante. Tem aquele ditado, né? Se não fizer o exame, você nunca está doente. Nunca vai saber. Não é brincadeira, né? Tem que fazer. Tem que fazer. Mas isso é importante. Então, não é o fato de ser a pressão alta, o fato de ter essa diferença... Esse aumento pressórico ao longo do da pré-natal. gravidez. Vamos lá. A doutora tá no celular. Ela tá... Tô com uma gestante, gente, em pródromo de trabalho de Tá parto. justificado. Pode ficar. Não, é que às vezes entra uma mensagem e você fica Não, alerta. Os principais erros na declaração do imposto de renda. Meu Deus, termina aqui dia 29 de maio agora. Às 29 9 horas de da noite. maio. Vocês já mandaram a declaração de vocês? Já. Você já mandou? Eu ainda não, tô atrasado. Aí, ó, tá vendo? Brasileiro Eu mesmo. deixo sempre pra última hora. Pra última, vai ser no dia Sem 29. emoção, 29 de maio, sem às emoção, 9 tem da... graça. Aí começa a travar, tá todo mundo ao mesmo tempo querendo mandar, o servidor da Receita não aguenta. Aí muitas vezes você acaba esquecendo, vai pro dia 30. Dia 30 já toma multa direto. Aí pronto, já tomamos multa. Então, os erros... Existe aquela declaração pré-preenchida. Mas ela precisa ser revisada, porque ela pode vir com erro, né? Desde 2024, início de 2024, iniciou agora o processo da pré-preenchida. O que é isso? A outra fonte que te pagou ou que você prestou um serviço, ela declara as informações e você confere se as informações que foram declaradas, elas estão corretas. Essa é a melhor forma para que você evite cair na malha. Tem que conferir, Sim. não dá para só confiar que vê ali. Ela só traz o que aconteceu dentro do ano que você está efetivamente fazendo. Então, um exemplo, agora, ela só traz o que aconteceu em 2025. Ela não traz saldo, ela não traz os bens que você tem. Hoje, nesse último ano agora, o cartório ele passou a fazer essa comunicação também. Então, se você comprar ou vender algum bem que foi registrado por cartório, o cartório já comunica direto à Receita que na pré-preenchida essa informação ela já vai estar completa. Interessante. Olha, então é mais fácil também, né? Tá facilitando mesmo. Hoje, o imposto de renda, a gente tem duas formas de fazer, né? Tem a forma mais básica, que é a simplificada, que é onde a Receita ela determina um percentual de desconto para te dar na hora de fazer a apuração do imposto. Essa daí basicamente é 70%, 80% da população brasileira que opta por essa. 70%? Quase. Porque, querendo ou não, você não tem comprovação das suas despesas de forma efetiva. Então, nem todo mundo é organizado para vou guardar as despesas médicas, vou guardar... o doutor ainda até é uma prova que chega, principalmente na parte de saúde, a pessoa deixa para fazer a solicitação no outro ano.
Aí a doutora não fez, aí ela fala, putz, não consigo agora, aí começa uma briga danada com o prestador de serviço que ela teve. Mas agora o médico não tem mais recibo mais, Não, agora é tudo nota fiscal. Não é saúde fiscal, agora. né? Agora acabou, não tem mais aqui recibinho. Mas você pode optar pelo reembolso do convênio ou pela declaração Pode. do imposto de renda. Exato. Ai, mas o convênio não dá reembolso de jeito nenhum mais, pelo amor de Deus. Vai tudo pro imposto de renda agora. Vence pelo cansaço, né? Porque a gente entra lá Sim. no aplicativo, aí tem que mandar... Isso mesmo, e não 15 tem- dias para analisar. Eu acho que hoje a melhor forma Nossa, é Sul-América imposto de acabou, pode desistir. Sul-América não devolve mais. O América tem um ponto que assim, você coloca lá, ele fala 15 dias para analisar. Aí quando chega os 15 dias, ele fala, você só anexou a nota, faltou o seu documento, isso aí, mais isso 15 aconteceu dias. comigo. Aí vai indo. É verdade. Então, essas duas formas acabam. A maioria dos brasileiros optando por essa. Para quem tem uma declaração que consegue fazer essa mensuração dos documentos, tudo que gastou com despesa médica, área de educação, área de doação incentivada, dependentes, filho, familiar, enteado também entra como dependente. Como dependente? Então, tudo que você tiver com essa composição de despesas, você consegue fazer esse checklist. E aí funciona como? O que você teve de receita é onde gera o imposto. E todas essas despesas que você teve, ela faz o abatimento para no final dar o resultado. O resultado ele pode dar saldo devedor, que aí você tem que pagar o leão, ou o saldo credor, que é onde você pagou mais do que deveria. E aí você recebe esse saldo de restituição nos lotes de restituições corrigido pelo CDI. O que o pessoal erra mais nessas declarações? Normalmente o que efetivamente acabam fazendo? Eu vou falar com o contador 1 ou contador 2, que esse aqui consegue mais me dar restituição. Esse contador é melhor. Esse aqui, ano passado, me deu mais, mas esse daqui me deu menos. Então, assim, o que normalmente acontece? A pessoa, às vezes, trabalhou 1, 2 ou prestou serviço 1, 2 meses no começo do ano de 2025, não traz isso na memória, só vê ali só a parte final do ano e fala, não, eu só tive só esse trabalho efetivo aqui do mês de junho até dezembro. Aí você vai, quando você não faz pela pré-preenchida, você vai com a informação que ela te passou. Aí quando chegar lá no final, ela caiu na malha, porque ela, eu trabalhei 15 dias de janeiro e eu esqueci de te mandar esse documento. Pronto. E aí já caiu na malha. Aí não caiu na malha fina, acabou, aí você tá perdido. Na malha ela tem um processo que é uma sequência para você fazer a correção. Funciona basicamente como uma escola. Então assim, quando você declara uma informação que ela é inconsistente, a Receita ela te manda primeiro, ela te notifica, te manda uma carta falando, você tem 30 dias para corrigir isso daqui. Tá errado, ela te aponta onde está o erro. Você declarou 1 onde deveria ser 2. Se você nesse prazo de 30 dias corrigir a declaração, acabou. Vamos supor que eu esqueci e deixei isso passar. Passou pelo prazo dos 30 dias. Aí não, aí entra um fiscal da Receita e aí ele te notifica que ele não te permite mais fazer essa correção de forma automática. Aí ele vai começar a te solicitar as documentações. Tá bom. Padre, eu quero as despesas que você informou aqui, eu quero que você me replique as notas fiscais dela, eu quero que você me replique os seus recebimentos. E aí, quanto mais você vai abrindo essa informação, mais probabilidade de você ter feito algum erro automático é muito grande. Você tá perdido. Dentista é abatido, né? É abatido. Mas faceta é abatido? Faceta é abatido também. Resolvido. Não é que nem um convênio, que é procedimento. Agora, vamos lá, gente. Muito bem, vamos ver aqui, Como recuperar a confiança após a perda da perda dos dentes. Muito bem. Interessante que, como antigamente o dentista não hesitava em arrancar um dente, né? E hoje o dentista ele trabalha com tudo para não deixar que o dente se perca, né? Muito bem, recuperar a confiança após a perda dos dentes. Doutora, vamos lá. Todo dente pode ser restaurado, recuperado? Todo não, mas a maioria sim, porque hoje a gente tem que pensar que o implante, Tá. que é dentro do osso, uma raiz bem tratada é o implante. É o implante. Então, antigamente é aquilo. Tá com dor, tira. E o custo também. Porque eu fazer um canal, quanto custa? Que é a endodontia. E quanto custa para fazer a exo, que é tirar o dente? É mais barato, então pode tirar meu dente. Arrancava o dente. E hoje você, se hoje você não. tem a raiz lá, mas não tem a preservada parte... e consegue fazer uma endodontia, já é o implante. Então tira e põe um implante. Porque a gente tem que pensar a longo prazo. Será que nosso organismo aceita o implante? É verdade. Porque não é você ter dinheiro para comprar, e sim você ter osso. Né? Então, assim, você tem uma raiz? Tem. Ela mantém o osso? Mantém.
Então, você tirar um dente acaba com o osso. Você vê que quem não tem dente, você vê que a gengiva é aquela gengivinha. É verdade, é pequenininho. Então, lá eu não consigo colocar um implante. Eu primeiro preciso fazer um enxerto ósseo para colocar o implante. Então, Então, eu falo que tem que ser muito bem diagnosticado. E hoje, com tecnologia, a gente consegue fazer odontologia reversa. Eu consigo pegar um paciente como esse e mostrar para ele, antes de começar, como ficaria o sorriso dele com dente, com mocap. Que eu falo que o mocap é um test drive. Sei, aí ele vai olhar... Põe, gosta. Você acha que essa borda tá boa? Para qualquer tratamento. Não só para edêntulos, que é pessoa sem dente, como chama sem dente? O que é? Edêntulos. Ai, que nome bonito. De chique, né? Edêntulos. A gente conhecia como outro nome. Desdentado. Edêntulos, né? E hoje, com a medicina, com todos esses suplementos e tudo, quanto nós vamos viver? Porque antigamente, né, eu falo que uma pessoa de 60 anos não tinha mais dente em boca. Olha, 70, 80. Hoje, pessoas de 90 com todos os dentes em boca. Então, assim, nós vamos viver sem, nós temos que pensar a longo prazo até pra gente viver sem. Com dentes. Com dentes. Porque eu falo que a mastigação é importante, a função é importante, sim. Porque se eu não mastigo bem e tenho essa boca que mastiga pouco, imagina uma pessoa assim. Quanto ela tritura do alimento? Quanto o estômago vai ter que gastar de suco gástrico para ajudar nessa digestão? Quanto você está gastando do teu corpo? Então, não é a beleza do dente, lógico, que eu tenho uma frase que o mel natural não sai de moda. É chique. É verdade. Segundo se você mantém a longo prazo e devolve função, a estética vem na bandeja. Para a gente manter dente, basicamente, é o quê? Escovação. É escovação. Isso. Ir ao dentista pelo menos duas vezes por ano. Fazer uma profilaxia de consultório. Porque numa profilaxia eu consigo olhar de perto. Limpeza de dente é importante. É isso, a profilaxia é a limpeza de dente. Tirar aqueles tártaros, e eu acho a educação, o que eu vendo no meu consultório com a profilaxia é a educação. Eu mostro escovas interdentais, por exemplo, que eu acho que essa evolução de escova interdental, aquelas escovinhas que vendem em farmácia colorida. Sei. Mas você não pode gostar do rosa e falar, vou querer o rosa, eu gosto do amarelo. Não, eu não sei que tamanho é. Então eu vou calibrar todos os seus dentes e falar, padre, olha, essa área é tal cor e essa é tal cor. Te mando por e-mail e você, depois de 3 dias, vai decorar. Mas aquilo limpa muito melhor do que um fio dental, por exemplo. Melhor que fio dental? Limpa, porque imagina uma escova num ponto de contato, uma escova que passa limpando as duas áreas redondas, do que um fio que bate e volta. Bate e volta, é verdade. Então, eu acho que é você orientar seu paciente, porque eu limpar é fácil, agora eu educar que é difícil. A gente tem que pensar na educação. Eu uso escova elétrica, eu acho maravilhoso escova elétrica. Maravilhoso, porque ela faz o que eu nunca fiz na minha vida, porque ela... Primeiro que ela fica 2 minutos escovando. A programada fica 2 minutos. A gente nunca fica 2 minutos escovando. Né? E eu vejo a diferença da escova. Atenção, quem vai pedir uma música agora pra gente é o Delegado Mesquita. Fala uma música aí, ó. Fala uma música que você gosta, que você ama, que você vai falar, essa música é linda demais. Vai falar agora. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Olha aí. Eis-me aqui. Olha aí. Com quem cantando? Valesca... Esqueci o sobrenome, é um louvor. Mas pode ser... Então não é a Valesca Popozuda. Não. Vamos lá. Muito bem, vamos ver aqui, gente. Ó. Como orientar os filhos sobre segurança pessoal? Delegado Mesquita, olha aí. Muito bem. Esse negócio de orientar os filhos sobre segurança pessoal, eu imagino que essa pergunta que eu estou fazendo é dificílima, porque segurança, como que você vai falar para... Ó, você tem que agir assim, agir aquilo, né? Não converse com estranhos. Começa por aí. Vamos lá, padre. De fato, é um assunto extremamente importante e desafiador. Né? São muitas variáveis envolvidas. Mas, de uma maneira geral, se eu pudesse dar uma sugestão, um conselho para os pais, primeiro, não delegar a educação dos seus filhos para ninguém. Muito menos para celular, para rede social, para joguinho. Porque hoje o que está acontecendo, infelizmente, é isso. As famílias ali, muitas vezes por comodidade, por falta de tempo, por falta de compromisso, seja lá o que for, as pessoas dão o celular na mão de uma criança
e deixa ela lá o dia inteiro sem saber o que elas estão fazendo. Então isso é extremamente grave. Jogo online, você está conversando com os outros, né? Você está conversando com pessoas que você não sabe com certeza. É um problema gravíssimo. Então, esse seria o primeiro ponto, né? É manter a vigilância constante sobre os nossos filhos, sobre o que eles estão fazendo e o que eles estão assistindo, não só na TV, como sobretudo quando estão no celular, no aparelho celular. Outro ponto também é o diálogo. Dialogar constantemente sobre tudo. Muitas vezes sobre assuntos difíceis de se falar, por exemplo, abuso sexual, os riscos que as crianças sofrem em relação a abusos, que nós sabemos que abusadores estão entre nós, muito mais do que nós gostaríamos de supor ou imaginar. A gente tem que partir desse pressuposto. Não, a maior parte dos abusadores está dentro de família, dentro da casa. Dentro de casa, a maior parte exatamente, são dados estatísticos. A maior parte dos abusos infantis acontece dentro de casa por pessoas da família ou próximas da família. Da família, isso mesmo. E seja em escola, em locais, porque, infelizmente, muitas vezes os pedófilos, abusadores, eles fazem disso o seu objetivo de vida. Então, eles escolhem até mesmo uma profissão que possibilite a ele ter aquele acesso à criança, ludibriar a criança, aproveitando de uma relação de confiança, entre outros fatores. Então, a gente tem que estar muito alerta, conversar com as crianças sobre isso, conversar sobre violência sexual, conversar com elas como agir diante de uma situação de risco. Ensinar o que é carinho, o que é isso, para não... Exatamente, onde pode encostar, onde não pode encostar. Isso é importante. Tem que falar abertamente, por mais, muitas vezes, indigesto que seja. Para nós pais, para as crianças, a gente tem medo de gerar nelas um temor, mas infelizmente precisa, porque são situações que, quando acontecem, são irreversíveis. E muitas vezes são insuperáveis. A pessoa convive com aquilo a vida inteira e destroça o futuro de uma criança. Então a gente tem que evitar que o mal aconteça para não chorar depois. E vigilância. Vigilância é constante. E falar mesmo, não ter vergonha de falar. Gravidez tardia cresce e desafia mulheres entre o sonho da maternidade e o relógio biológico. Como que é gravidez tardia? Você falou antes, 35 anos, já é uma gravidez tardia. Segundo a pessoal tá terminologia do alto risco. A Raia continha 50 anos, 50 anos, então. Mas, assim, a partir dos 35 anos já é considerado uma gestação de alto risco, né? Alto risco. De alto risco. E nessa nomenclatura entra a gestação tardia, tá? O que a gente vê é que com a ascensão da mulher no mercado de trabalho, nos estudos, o acesso à faculdade é muito diferente do que era antigamente, né? Então, a gente tem por si essa demanda profissional, essa demanda dos estudos, que vai atrasando a maternidade da mulher. E a gente sabe que a mulher, quando a gente está na barriga da nossa mãe, nossos óvulos já estão lá. Já estão lá. Já estão lá. E eles são contadinhos e tal. Estão lá. E você vai, ao longo da sua vida, não só perdendo a quantidade dos óvulos, a gente perde a qualidade dos nossos óvulos. Vai envelhecendo com a gente, como todo o corpo. Então, isso é uma aflição das mulheres que muitas vezes são silenciadas, né? A gente acaba não falando sobre isso. É verdade. Por quê? Porque você vai numa entrevista de emprego, infelizmente, a gente tem o preconceito, o abuso da autoridade ali de perguntar se a mulher... você quer ter filho? Você Alguém pergunta para você, homem, se você quer ter filho? Não. Porque ela vai pensar, se ela tiver filho, ela vai ter... vai faltar do emprego. Vai faltar do emprego. Vai depois a licença maternidade, isso tudo Então, você usa anticoncepcional. Então, isso acabou atrasando, né? A maternidade, eu não acho que atrasando. Na verdade, o que eu falo é sempre assim, o tempo da mulher é o tempo dela. Sim. Então, não adianta falar, você está perdendo tempo, porque a gente sofre uma pressão sobre, você está casada há quanto tempo? Mas você já está ficando velha. Família faz isso, a família começa a falar isso. Né? Eu prefiro uma gestante tardia saudável do que uma menina de 20 anos obesa, com diabetes, e assim, muitas vezes com um emocional muito prejudicado. Porque ela já está mais madura também, tem outro fator que ajuda também. Agora, a tecnologia hoje dá condições para uma mulher ter uma gravidez tardia com segurança. Com segurança, sim. Não não só de forma espontânea, como de forma de uma fertilização, de uma implantação de um embrião, que é o que a gente vê muito o aumento disso hoje em dia, né? Porque às vezes
que acontece? A informação, para mim, às vezes é muito mais importante do que a tecnologia. Tá? Quando você chega... Quando eu fiz faculdade, faz um pouquinho de tempo, ontem, a gente falava que tinha que ter essa conversa sobre o congelamento de ovos, sobre a preservação da fertilidade feminina com 35 anos. E a gente sabe que não, né? Que quanto mais cedo a gente tiver essa conversa com as nossas pacientes, mais cedo elas vão poder ter a opção de congelar ovos ou saber que existe esse prazo. Sei. Então, você lá, ter um ovo de 30 anos congelado é muito melhor do que um de 35, é muito melhor do que um de 40? Mas a maternidade para uma gestante, para uma mulher de 40 anos, ela pode ser saudável. Com um bom acompanhamento e com informação e a tecnologia a nosso favor. Olha que beleza, viu? Vamos ver aqui. Gente, está tão bom o programa. Erros financeiros mais comuns das famílias brasileiras. Muito bem. Qual que é? Padre, eu acho que assim, o ponto que mais pega hoje é quando você acopla o cartão de crédito como um pedaço do seu salário, né? Ganho 2, ganho 4. Nossa, então, é verdade, você tem razão. Isso acaba acontecendo bastante no nosso cenário. Parece que o cartão de crédito é uma renda extra que você tem. E não a gente não sente, né? Passa lá, encosta lá, liberou. Você nem viu. Quando você usa o dinheiro, dá dó, né? Você vai contando dinheirinho, você dá dó, você não quer gastar. Mas quando é o cartão... Tem um índice que saiu no final de abril agora do CNC, que é o Conselho Nacional de Consumo de Comércio e Serviço, que fala que 80,9% das famílias brasileiras estão endividadas. 80? 80,9. Cada 10, 8 está devendo. Óbvio, tem algumas dívidas que até é aceitável. Dívida de alavancagem. Eu não tenho, vou comprar um imóvel, vou comprar um carro. Essa dívida é uma dívida, material boa. Planejada. Mas não é o caso. Hoje, como a doutora falou aqui sobre o imediatismo em relação ao sorriso, é também relacionado à parte de consumação. Então, hoje você quer tudo agora. Tem o seu celular, eu quero um celular bom, preciso comprar agora. Vai sair o outro, né? Parcela, e assim vai indo sucessivamente. E você parcela no cartão, acha, isso vai dar, comprou um celular, pagou 3, mas tá com o último ali, que dura 6 meses, por muitas vezes já vem uma nova versão. E aí, esse é o que acaba sendo o ponto principal. Então, assim, o consumo hoje, ele é muito imediatismo. Ele age muito de forma imediata, né? Hoje a gente também não tem uma educação financeira para pensar que nem 100% do que a gente recebe não deve ser consumido dentro do próprio mês. Quanto que a gente precisa, o ideal seria a gente... O cenário ideal seria você consumir 50%, você ter 20% numa reserva de curto prazo, se acontecesse qualquer eventualidade, tá ali disponível rápido, e 30% investido, tá? Então, meu Deus, quantas pessoas efetivamente fazem isso? Vamos equiparar de 1 a 10? De 1 a 10, uma. Aquela que não está devendo. Dos 10 que é aquela que não está devendo. Você trouxe presente pra gente? Sim. Ah, meu Deus, olha aí. Eu trouxe pra todo mundo! Não, gente. Olha só, vinho pode, né? Olha, não, padre. Olha, vinho. Olha, com moderação. Tá autorizado. Olha um vinho. Vinho do Cadão Douro. Obrigado, olha, Cadão Douro. Olha que demais, gente. Ele é um carinho legal, obrigado. Não. Vinho bom, vinho do Vale do Douro aqui, ó, de Portugal. Ele é de um cliente nosso de Portugal. Ele é um vinho que a gente fala que ele é para você tomar ele junto com a sua família. Porque ele é um vinho, não tem tanto entendimento de vinho, tá? Tô replicando o que ele me passou. Ele falou que é um vinho Malbec, ele é um vinho para ser consumido justamente entre as pessoas que você gosta. Então, como foi o ambiente agradável, bora replicar com vocês e a família de vocês. Isso que deve estimular os outros convidados também a trazer. Subiu a régua agora, né? Agora ele subiu a régua, não trouxe nada. Eu tenho uma pílula anticoncepcional na minha bolsa. Padrinho, um outro ponto é se falar assim, quem me deu esse vinho? Foi o meu contador. Qual é o contador? Aí você liga e procura o contador. Não, esse vinho foi do contador. Esse vinho foi aqui, ó, do Lucas, viu? Acabou, mano. Agora que a gente ia tomar o vinho. Música, então. Essa aí. Isso! Lucas, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado pelo presente. Obrigado a todo mundo aqui, ó. Atenção, se você quer um contador bom que lhe dá vinho, você vai entrar no site lcs.services. Correto. Isso. E no Instagram, @LCS
_contabilidade. Exato. Muito obrigado, padre. Se você não tiver a restituição, pelo menos um dia você ganha. Vai ganhar. Né? Doutora Carolina, muito obrigado. Obrigada a você, mesmo. Gente, olha, entre em contato ao site da doutora Carolina, é mazonebigliase.com.br. E tá lá no, né? E também no Instagram, @doutora DRA Carolina Mazon. Obrigado. Obrigada a você, doutora padre. Ali, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado mesmo, foi muito bom. Olha aqui, ó. Atenção, o site é Alic, Alic é com L, é Y-K. Alic, A-L-Y-K. alicvargas.com.br. E no Instagram, @doutora.alicvargas. Muito obrigada, Obrigado viu? mesmo, viu, doutora? Delegado Mesquita, muito obrigado. Atenção no Instagram. Olha que Instagram mais fácil. @delegado Mesquita. Só isso, tá bom? Olha, vereador de Guarulhos, muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado mesmo. Uma alegria, Obrigado. de verdade. Muito bom estar com vocês Obrigado, aqui. viu? Sempre que me convidar, estarei aqui. Vamos convidar Obrigado mais a todos vezes. que nos acompanharam. Deus abençoe. Aumenta o som, acabou o programa.